Fala, pessoal! E aí, gente? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô ótimo. Espero que vocês estejam bem também. Então, gente, hoje nós vamos ver um assunto aí de sociologia, um assunto bem bacana, que até os dias de hoje a gente conversa muito sobre isso, discute muito sobre esse assunto. Um assunto bem interessante, tá bom? E esse assunto que nós vamos estar estudando hoje, de sociologia, chama-se Direitos e Cidadania, né? Direitos e cidadania, né? Sobre quais são os nossos direitos, os nossos deveres, o que de fato é ser um cidadão, tá bom? Então é uma coisa que você tem exercido a sua cidadania, tem lutado pelos seus direitos, tem? É isso, muito bem. Então vamos lá. Então vamos ver esse assunto aí, como foi que isso começou a acontecer. Tá bom? Então deixa eu logo espelhar a tela aqui para vocês, compartilhar a tela, o slide que eu preparei, e nós vamos ver esse assunto aí. Pronto, tá bem aqui, olha lá. Direitos e cidadania, tá bom? Então, deixa eu aumentar aqui, pronto. Agora vocês estão vendo aí, né? Vamos lá, então. Tema, direitos e cidadania, vamos ver então. Vamos lá. Gente, pessoal, hoje a gente fala muito, uma das coisas que se fala muito hoje em dia, né? A gente vai ver aí que existe os direitos das mulheres, direito dos negros, das crianças, do consumidor, indígena, idoso, né, dos adolescentes. Então, uma série de direitos que existem hoje. Mas será que todos esses direitos que nós temos, será que todos eles são de fato garantidos? Aí já é uma outra questão, né? Saber se tudo isso daí é garantido. É uma coisa que nós precisamos aí saber, então, perceber se isso é garantido mesmo ou não. Então, nem sempre, né, gente? Lamentavelmente, nem sempre todos os nossos direitos são garantidos. Então, a gente vai ver um pouco aí sobre direitos civis, direitos sociais, direitos políticos. Mas será, gente, que toda a história da civilização humana, será que nós sempre tivemos esses direitos? Será que isso sempre existiu? Ou passou a existir depois de algum período? Claro, né, gente, que não. Isso foi um processo de construção. O homem ele foi construindo aí os seus direitos, brigando através de muitas lutas, através de muitas mortes, muitas guerras. É muito difícil, né, gente, a gente imaginar que pessoas morreram para que eu e você tornássemos cidadãos. Porque antigamente, na Idade Antiga, na Idade Média, não sentia muito essa coisa, não. Essa questão, gente, esse ponto falando de direitos, direito das mulheres, idoso, né? Direitos políticos, civis, sociais, né? Consumidor, isso é uma coisa ainda muito recente, tá bom, pessoal? Muito recente mesmo, e que todos esses direitos foram conquistados através de muita luta, tá bom? Então vamos ver aqui, eu tenho muita coisa para mostrar para vocês, mas como isso começou? Quando e como isso começou? Será que você se lembra aí? Quando foi que começou os primeiros códigos de leis escritas? Você se lembra? E aí? Lembra ou não? Como foi que se formou o primeiro código de leis escritas? Pois é. Então vamos ver aqui. Eu lembro. Tá bom, gente? Foi aí no século XVIII, né? Isso aconteceu no século XVIII. Lá na antiga Mesopotâmia, né? 18 antes de Cristo. É bom que se diga isso. 18 antes de Cristo. Lá na antiga Mesopotâmia, lá onde habitaram os sumérios, né? Os caldeus, depois os hititas, os assírios, lá na Mesopotâmia, na região dos dois rios, do rio Eufrates e do rio Tigre, Mesopotâmia, terra entre rios. Foi exatamente lá que começa o chamado primeiro Código de Leis Escritos. Vamos ver aqui como que era e vamos ver qual era o objetivo dessa lei. Faço um slide e vou mostrar aqui para você. Vamos lá. Pronto, aí tá. Então veja, direitos e cidadanias na história. Quando começa essa parte aí sobre direitos e cidadanias na história, nós vamos observar que esses códigos de leis, que eu coloquei aqui para você na direita do seu vídeo, chamado aí de Código de Hammurabi. Tá bom? Esse Código de Hammurabi era a chamada Lei do Talião. Olho por olho, dente por dente. Tem gente que defende ainda esses códigos de leis aí, né, gente? De olho por olho, dente por dente. Tem gente que defende isso ainda. Ah, gente, eu não defendo isso não, tá? Bom, não defendo isso. Eu acho que a civilização humana ela evoluiu, né? Ela vem evoluindo. E a gente tem que acabar com essa questão da barbárie, tá bom? De olho por olho, dente por dente. Embora tenha minhas convicções políticas, tá bom? Tenho minhas convicções políticas, mas essa coisa de olho por olho, dente por dente ia ficar muito complicado, tá? Então,
Isso aí foi para aquela época, tá, gente? Então isso foi criado, esse chamado Código de Leis Escritas, isso foi criado para muito mais para reforçar aí o poder do Estado sobre a população. E posteriormente nós vamos ver aí na Grécia Antiga, ali em Atenas, né, a Leis Clísteres. Né? Eu já falei Código de Hammurabi no século XVIII a.C. e as Leis Clísteres ali no século VI a.C. Tá bom? Falava aí sobre a questão da democracia, defendia as instituições democráticas. Lembre-se de uma coisa, viu, gente, que você tem que colocar aí na mente, tá bom? Colocar, memorizar isso na cabeça, é saber que a democracia, ela não é o conceito de democracia, ou a prática democrática, ela não é igual para todos os países, não, tá, gente? Democracia, ela vai variando o conceito de democracia em um país para o outro, tá bom? Então, isso vai. As leis, né? Isso vai. Por exemplo, como assim, professor Rafael? O senhor tem como dar um exemplo de ser mais claro? Tem. A gente sabe que nos Estados Unidos mesmo só existem dois partidos, que são os republicanos e os democratas. Aqui existem vários partidos, então isso já muda aí essa questão, né? Então a gente vê que democracia, o conceito de democracia, ele varia bastante. Se a gente for ver na Grécia Antiga, nas assembleias, né, para participar ali das assembleias, só podia participar ali nas assembleias na Grécia Antiga somente homens a partir dos 18 anos, cidadãos atenienses, tá bem? Ficavam de fora aí as mulheres, os escravos, né, os estrangeiros, os metecos ali em Atenas. Esses ficaram de fora. Então você pode ver que a democracia ela vai variando bastante, né? Então a democracia era criada ali na Grécia, mas o fundador mesmo da democracia foi Jean-Jacques Rousseau, fundador, né, da democracia. Mas não foi ele que criou, não, tá bom? Então, às vezes ela começa a aparecer aí já no século XVIII a.C., né, 1800 anos antes de Cristo, ali na Mesopotâmia, tá bom? Na Babilônia, tá? Vamos lá então. Quando a gente traz para cá, nós vamos ver essa imagem aqui, gente, que está à esquerda, à direita do seu vídeo. Essa daí é chamada a Carta Magna, ou Magna Carta, tá bom? Que é considerada a primeira Constituição na Inglaterra. Foi feita ainda na Idade Média, século XIII ali, depois de Cristo, claro, né? Na Idade Média, quando o rei João Sem Terra, seu irmão, se ausentou, e ele teve que assumir ali o trono, né, com a ausência do seu irmão, e ele foi considerado João Sem Terra porque seu pai já tinha feito a partilha dos bens quando ele nasceu. Mas aí ele assumiu o trono e os burgueses e os nobres ali, aproveitando a instabilidade, né, com toda aquela instabilidade ali que acontecia na Idade Média, na Inglaterra, então ele acaba assinando um documento chamado Magna Carta, que esse documento aí ele limitava os poderes do rei, tá bom? Limitava os poderes do rei. Então, essa lei aí da Magna Carta, ela protegia apenas os homens livres. Então a gente vê aí que as coisas elas já começam a mudar um pouco aí, tá bom, gente? Gente, eu vou me mexendo porque a cadeira está um pouco desconfortável. Então eu vou me mexendo um pouco porque eu vou tentando achar uma posição. Porque essa cadeira que eu tô é um pouco desconfortável, tá? Não se agonia comigo não. Presta atenção aqui no slide. Então era dessa forma. Essa lei era protegia apenas os homens livres, tá? Depois nós vamos ver também que nos Estados Unidos também teve algumas mudanças significativas nas 13 colônias ali na América do Norte, tá bom? Olha aí. Então a gente vê aí que houve a chamada Petitions of Rights. Eu não sou bom em inglês não. Não sei nem se minha pronúncia está realmente correta, mas a gente vê aí que houve a chamada Petitions of Rights, né? Que foi ali no século XVII, início do século XVII, em 1628, no período das chamadas Revoluções Inglesas, tá bom? Quando estava já se aflorando ali as Revoluções Inglesas, tá? Embora ela vai aí a partir de 1840, que ela vai se aflorando mais, mas já em 1628 já houve a Petition of Rights, onde requeriam o reconhecimento dos direitos de liberdade para os súditos do rei, porque a gente sabe que ainda estavam na Idade Moderna, que foi a Idade Moderna, a gente sabe que foi século XV até o século XVIII, né? Ali, século XV, 1454, né? 1453, ali com a tomada de Constantinopla pelos turcos, com as grandes navegações também, mais na frente, reforma protestante, dessa é a Idade Moderna, onde se caracterizou-se por uma sociedade estamental, dividida por estados. Primeiro estado, clero. Segundo estado, nobreza. Terceiro estado, povo, camponeses, servos, o povo mesmo. Né? E
o rei ali, na Idade Moderna, tinha poderes absolutistas, né? Haja vista o rei Luís XIV, né? Onde ele afirmou Reichstag des moi, né? O Estado sou eu. Então, na Idade Moderna era um período de absolutismo. Mas já na Inglaterra, o parlamento ali inglês, né? De grande parte ali, sem ser a Câmara dos Lordes, mas a Câmara dos Comuns, onde tinha muitos burgueses, queria ali limitar o poder do rei de alguma forma, né? Então, depois de 1689, foi a consolidação da Bill of Rights, né? Submetia a monarquia e a soberania popular. Essa Bill of Rights aí, que teve a Revolução Gloriosa, que foi uma revolução sem sangue, em 1688, onde o rei, onde o Guilherme de Orange agora ele assina ali, né, a Bill of Rights, né? E ele acaba se submetendo ali ao parlamento. O parlamento passa a ser a casa mais importante na Inglaterra a partir do final do século XVII, né? Então virou então uma monarquia constitucional. Monarquia constitucional é quando o rei ele está abaixo da Constituição. Então a monarquia absolutista, você sabe, né, disso, que é quando a monarquia absolutista é quando o rei ele tem poderes absolutos, ele concentra com ele os poderes executivo, legislativo e judiciário. Quando a gente fala de monarquia constitucional, é quando o rei agora, o poder do rei está limitado pelo parlamento, né? Pela Constituição, tá bom? A Constituição limitada, ele não está mais acima da lei ali no Bill of Rights, né? Ali na monarquia constitucional. Não estava mais não. Vamos ver agora nos Estados Unidos como é que aconteceu? Vamos lá ver? Vamos embora. Quando a gente vê então no século XVIII ali, né? Dia 4 de julho de 1776, acontece a independência das 13 colônias, né? Nós vimos isso aí na história, onde os Estados Unidos eram somente uma estreita faixa de terras a leste, né? Ali a leste, né, dos Estados Unidos, no leste, eram apenas umas faixas de terras ali, aquelas 13 faixas de terras, e conseguiram sua independência, sua emancipação da Inglaterra, né? Com a capitulação lá de Wharton. E ali eles conseguem fazer a emancipação, a sua independência. Então, ou seja, foram criados alguns documentos importantes. Então, a Declaração de Direitos da Virgínia, né? Ali em 1776, e a Constituição de 1787. Né? Vamos ver aqui, então, o que foram esses documentos, né? Que mostra a Constituição ali dos Estados Unidos. Tá bom, gente? A Constituição dos Estados Unidos, ela vai mostrar muita coisa ali. Tá bom? Então, vamos ver aqui que tem alguns assuntos importantes, tá, gente? Às vezes a gente fala algumas coisas, eu fico pensando, quando eu converso com os meus alunos, como o ser humano ele passa por evolução, né? Em todos os aspectos, político, econômico, social, né? Muitas vezes até nas questões religiosas também, porque não religiosas, a gente vê que passa por uma evolução, né? Então, a gente vai ver aqui algumas coisas. Vamos lá, vou mostrar aqui para você. Então, veja, essa Constituição dos Estados Unidos, depois de algumas emendas, né, determinava ali os limites do Estado, né, essa Constituição, o que o Estado podia fazer ou não, né, e defendia os campos em que a liberdade devia ser estendida. Veja bem, gente, então garantiam a liberdade de culto, de palavra, de imprensa, de reuniões pacíficas, mas não aboliram a escravidão. Ali, gente, eu falei isso em história para vocês, eu expliquei isso. Quando acontece a independência dos Estados Unidos, existe ali um receio que esses países eles ficassem, se desse muita autonomia para os estados, poderia existir o risco de uma divisão, né, de uma fragmentação dos Estados Unidos, tá bom? Como aconteceu com toda a América Espanhola e não aconteceu no Brasil. Dom Pedro I ali, e Dom João VI também conseguiram segurar, né, o Brasil em dimensões ali continentais, tá? Mas existia certo receio. Então eles tiveram que amarrar bem definir realmente, ou seja, a discussão ali, né? Que isso é assunto de história. Só vou entrar só nas questões políticas para a gente poder entender melhor esse assunto que eu estou explicando. Então essas leis que foram criadas deveria dar autonomia para o governo central, mas sem tirar a liberdade dos estados, tá? Então, como você pode ver, eles garantiam a liberdade de culto, porque eles eram muito ligados ao puritanismo, né? De palavra e de imprensa, e de reuniões pacíficas, mas não aboliram a escravidão. Ou seja, gente, eles adotaram aí o liberalismo, né? Uma contradição
muito grande do liberalismo, que diz que todos os homens nascem livres e iguais, né? Mas como é que todos os homens nascem livres e iguais e mantêm escravidão? É complicado, porque eles afirmam que, além de todos os homens nascerem livres e iguais, eles garantiam também a propriedade. E o escravo era uma propriedade de seu senhor. O que é uma piada sensacional, né, gente? Quer dizer que o escravo, antes de ser um homem, o escravo, antes de ser um homem, ele é uma propriedade? Que absurdo. Mas era o pensamento da época, do homem naquela época. Embora seja um absurdo, uma coisa sem sentido, é uma coisa que é difícil você entender. Porque, cara, quando você coloca todos os homens são iguais perante a lei e mantém a escravidão, meu, quer dizer que eles olhavam o escravo como uma propriedade antes de ser um homem. É um absurdo, né? Mas era naquela época. Tá bom, gente? Graças a Deus que isso acabou. Glória a Deus que isso acabou. Porque é uma coisa que é difícil de se entender. Embora nós não podemos fazer um anacronismo histórico, mas é difícil de entender. É uma coisa que não entra mesmo na minha cabeça, tá? Não é possível, né? Você fala, não, mas era daquela... Sim, é daquela época, entendo, mas não devia ser assim, tá? Não devia, de jeito nenhum. Manter a escravidão num conceito liberal, gente, porque liberalismo... Pois todos não são iguais perante a lei, por que mantém a escravidão? Ah, porque o escravo, antes de ser um homem, era considerado uma propriedade. Seu senhor, conversa fiada. Não devia ser assim, não, tá, gente? Não devia ser assim. Manter a escravidão é um absurdo. Aqui no Brasil também adota uma política bem liberal e mantém a escravidão no Brasil. Fala sério, né? Fala sério, é um absurdo, absurdo. Vamos fazer o quê? Vamos lá, né? Não adianta. O que a gente pode fazer é somente se indignar e protestar. Então, veja, garantiu a liberdade de culto, de palavra, de imprensa e das reuniões pacíficas, mas, lamentavelmente, não acabaram com a escravidão, né? Então, principalmente nas colônias do Sul, tinha muito escravo. Nas colônias do Norte, não. Mas nas colônias do Sul, sim. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui, né? Então, ou seja, direitos para todos, para todos. Então, aqui mostra a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão na França, igualdade, liberdade e propriedade, mas também não acabaram com a escravidão. Também não vi nenhum iluminista falando sobre a questão de escravidão, né? Iluminando essa parte de escravidão para acabar com isso, também não tem. Os iluministas também não se preocuparam com isso. Se preocuparam em garantir a propriedade, mas não acabar com a escravidão. Alguns até acabaram ali com a servidão, mas com a escravidão permaneceram. Então, o que é um absurdo, né, gente? Vamos lá, então. A Revolução Francesa, gente, né, que nós estudamos aí, também gravamos vídeos aulas da Revolução Francesa, a Revolução Francesa, que foi de 1789, né, tá aqui os conceitos na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, foram válidos para todos os habitantes do planeta. Veja bem, gente, quando eu coloquei esse ponto aqui, foi só uma síntese, tá? Foram válidos. Eu não estou dizendo que a Revolução Francesa ela foi para todos, serviu para todos, embora foi feito com esse para a França, mas com essa intenção, né? Mas e depois isso foi tanto a independência dos Estados Unidos, né, em 1776, e a Revolução Francesa em 1789, até hoje ali na ONU eles ainda se apegam a esse conceito que todos os homens, né, são iguais aí perante a lei. São colocados depois ali os direitos humanos, né, como um direito acima de tudo, de todos. Mas os direitos ali, a ONU, ela abraçou isso aí, colocou esses direitos, né, a Declaração dos Direitos do Homem, do Cidadão, a liberdade de todos os homens, dependendo de cor, de raça. Raça não, só existe a raça humana, né, gente? Desculpa. De cor, né? Então, isso aí é para todos os homens. Todos eles, homens, mulheres, todos eles são respaldados pelos direitos humanos. Então, todos eles nascem livres e iguais. Mas na Constituição da França, os direitos não se estendiam às mulheres. Tanto é que Olympe de Gouges, né, ela colocou, fez ali, acabou sendo guilhotinada, né, quando ela colocou, ó, quem és tu, ó soberano, para oprimir o meu sexo? E ela escreveu a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Porque na Revolução Francesa eram os direitos do homem e do cidadão. Esse homem era somente e exclusivamente para o homem. E as mulheres elas estavam excluídas da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, Olympe de Gouges, ela vai escrever aí a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã e vai ser guilhotinada simplesmente por brigar pelos seus direitos. Durante muito tempo, tá, pessoal? No mundo todo, aqui no Brasil, no resto do mundo, brigar pelos seus direitos era uma questão de polícia, tá bom? Você não podia brigar pelos seus direitos, não. Por isso que eu falei no início da nossa aula ali, sei lá se eu falei, que muitas pessoas tiveram que morrer
para que nós pudéssemos ter direitos, tá? Então, lamentável isso aí. Bem lamentável, lamentável. Vamos lá, então, olha aqui. Ah, aqui coloquei, tá bom? Então, vamos lá. Os documentos originários da Revolução Francesa e da Independência dos Estados Unidos são a base da Declaração dos Direitos Humanos da ONU, né? Criada em 1948. Essa declaração estendeu a liberdade e a igualdade de direitos até nos campos econômicos, social e cultural de todos os seres humanos. De todos os seres humanos. Pronto, como eu falei aqui no slide anterior. Veja bem, gente. Quando eu gosto de falar um ponto que eu acho importante aí. Deixa eu subir isso aqui. Quando eu falo isso aqui, gente, presta atenção, né? Todos, né? Então, os direitos humanos, embora cada país, né, tenha suas leis, tenha suas normas, tenha suas regras, é um absurdo a gente ainda falar hoje, escutar muita gente falando hoje, que todas as culturas devem ser preservadas e respeitadas. Não, de jeito nenhum, isso é um absurdo. Não concordo com isso. O que nós diríamos hoje de uma civilização que é a favor do nazismo? Esse tipo de ideologia, esse tipo de ideia tem que se acabar. Ah, mas isso não, é um absurdo. Esse tipo de cultura não deve ser respeitado nem preservado. Eu respeito a cultura nazista. Conversa de nada, isso tem que acabar. O que você ia me dizer de países que mantêm uma cultura machista, onde mulheres têm até o seu órgão ali retirado? Isso não, isso é um absurdo. Aí não tem que se respeitar. Respeitar nenhuma, de jeito nenhum. A gente não deve respeitar esse tipo de cultura. Porque nós iríamos falar daquelas culturas, né, das civilizações pré-colombianas, onde faziam sacrifícios de crianças para os deuses. Esse tipo de cultura deve ser preservado? Esse tipo de cultura deve ser respeitado? Claro que não. Esse tipo de cultura não deve ser respeitado, não deve ser preservado de forma nenhuma, tá, gente? Costumo dizer isso aí. Então, qualquer tipo de cultura que fere os direitos humanos, o direito à vida, então não podemos respeitar esse tipo de coisa, de jeito nenhum. Uma cultura machista, onde a mulher ela é oprimida, tá? Eu não sou machista, não. Também não sou feminista, tá, gente? Também não sou feminista, não. Nem machista. Eu acho que cada um, todos os seres humanos, devem ter os mesmos direitos, independentes de convicções políticas, de sua classe social, religiosa, como dizia o filósofo Voltaire. Não concordo com nenhuma palavra que você diz, mas defenderia até a morte o direito de dizer. Não somos obrigados a concordar com tudo, né? Mas defender até a morte o direito de dizer, professor Rafael, mas eu disse aí que não defende essa ideia de nazismo, mas de outra coisa. Eu estou dizendo isso até o ponto de não ferir os direitos humanos, tá bom? Não ferir os direitos humanos. Aí sim, né? Esse ponto. Esse outro ponto não deve ser respeitado de forma nenhuma. Tá bom, pessoal? Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Certo. Ok. Vamos lá. Aqui, gente, eu vou pegar então alguns pensadores, tá bom? Alguns filósofos, como esse que você está vendo aí na direita do seu vídeo, Thomas Hobbes, né? Então, de acordo com Hobbes, os seres humanos são naturalmente livres e, por terem excessiva liberdade, lutam uns contra os outros, né? Por isso que eu coloquei aqui, todos nascem livres e iguais, mas nem tanto. Veja bem, gente, Thomas Hobbes, né? Lembre-se, um pensador aí do século XVII, ele viveu aí os períodos das agitações das revoluções inglesas. Então ele acreditava que a liberdade excessiva do homem levava o homem a se autodestruir. Por isso que ele dizia que o homem é lobo do homem. Tá bom? O homem é lobo do próprio. O homem com excessiva liberdade ele se autodestrói. Então, por isso que ele dizia que a criação do Estado, a sociedade civil, é uma ruptura com o estado de natureza, segundo Thomas Hobbes. Então, naturalmente iguais, por ter excessiva liberdade, lutam uns contra os outros na defesa dos interesses individuais. Então, ele acreditava que a liberdade não era interessante. Por isso que o homem teria que fazer um contrato, os súditos teriam que fazer um contrato com o soberano, né? Um contrato. Por isso que ele é um pensador contratualista. Tinha que fazer um contrato ali e em cima desse contrato, né, o homem fazia, ele teria que abrir mão da sua liberdade em troca de segurança, porque se não tivesse, enquanto os homens tinham essa excessiva liberdade, automaticamente eles iam se destruir, o homem no seu estado de natureza, né? Então, por isso que a sociedade civil, segundo Hobbes, é uma ruptura com o estado de natureza. O homem abrir mão da sua liberdade, entregar esse direito para um homem, para proteger o homem deles mesmos. Né? Mas, né, aqui, Hobbes está falando isso, ele viveu os períodos das agitações, das revoluções inglesas, tá bom, gente?
Então, você pode ver que o pensamento dele. Aí tem outro pensador aí, John Locke, né, também contratualista, né, empirista, é bom que se diga isso. John Locke aí já também aí um pensador contratualista, mas ele já pensava totalmente diferente de Hobbes, tá? Ele acreditava que a liberdade já era um direito do homem, a propriedade e a liberdade já era um direito do homem, tá certo? Sendo que o homem, quando criava-se o Estado, ia perder ali, abrir mão da sua liberdade parcialmente, porque tem que ficar debaixo de leis e de normas. Então, segundo John Locke, somente os homens livres e iguais podem fazer um pacto com o objetivo de estabelecer uma sociedade política. Homens livres e iguais são aqueles que têm alguma propriedade a zelar. Então, você pode ver que aqueles só são livres e iguais aquele que tem alguma propriedade a zelar. Aquele que não tem, paciência, né? Tá bom? Paciência. Então, enquanto John Thomas Hobbes ele dizia que o homem não deveria ter liberdade, por ter excessiva liberdade se destruía, John Locke ele achava que a liberdade era um direito do homem, tá bom? Era um direito. Mas com a criação do Estado, esse direito aí de John Locke, o homem ia perder parcialmente a sua liberdade, mas não como Hobbes dizia, tá bom, gente? Então, estabeleceu uma sociedade política. Homens livres e iguais são aqueles que têm alguma propriedade a zelar. Aquele que não tem não é igual a ninguém. Então, vamos lá, então. Aqui, né? Para outro pensador, pronto, aí Jean-Jacques Rousseau, fundador da democracia, né? Jean-Jacques Rousseau, a igualdade só tem sentido se for baseada na liberdade. Ou seja, se não existe liberdade, não existe igualdade. Como é que vai existir igualdade se uns são livres e outros não? Né? Mas, segundo a sua definição, a igualdade só pode ser jurídica. A lei deve ser o parâmetro da igualdade. Todos devem ser iguais perante a lei. Então, veja que ele diz que todos devem ser iguais perante a lei. Tá bom? Então, essa igualdade aí, ela é perante a lei. Então, fora da lei, os homens não são iguais. Então, você vê aí os servos, você vê os escravos. Então, esses pensadores iluministas não pensaram muito nos servos, não, tá bom, gente? Não pensaram muito nos servos, não. Desculpa, os servos eles pensaram. Não pensaram muito na escravidão. Então, fica aí bem complicado, né? Então, vamos lá. Já para Marx, para esse pensador Karl Marx, né, já é um pensador aí socialista, né, que pensa na questão do comunismo, né? Para Marx, o trabalhador, como membro de uma classe, não se identificaria como cidadão. Né? A ideia de democracia passaria pelo critério da igualdade social, que só uma revolução social poderia tornar a realidade. Para Karl Marx, tinha mais ou menos assim. Para Karl Marx, ele acreditava que para o homem ser cidadão, precisava pelo menos existir a democracia mesmo, passava pelo critério da igualdade social. Se não existia igualdade social, logo os homens não seriam considerados iguais. Porque aquele que tem mais poder sempre vai estar oprimindo aquele que tem mesmo poder. Então, logo, os homens não teriam acessibilidade iguais aí. Então, para Marx, a ideia de democracia mesmo, só se existisse igualdade social. Enquanto uns recebessem mais, outros recebessem menos, não iria existir igualdade entre esses homens. Tá? Então, veja que o pensamento de Marx já é bem diferente aí dos outros pensadores que nós acabamos de observar aí, tá bom, gente? E tem certa coerência, tá, gente? Veja bem. Eu não estou dizendo que eu concordo com tudo que Marx diz, pelo amor de Deus. Ah, o professor agora, Rafael, não. Estou dizendo que eu concordo com alguns pontos. Realmente fica difícil, né, gente? Você vê aí, tem certo fundamento, né, nesse pensamento. Não concordo com tudo que Marx diz. Alguns pontos sim, outros não. Sou obrigado a concordar com tudo que todo mundo fala. Mas a gente vê que realmente, hoje em dia, a gente vê que aqueles que têm menos condição, obviamente, ele não tem tanto acesso a alguns direitos, né? Então, você vê que algumas leis, elas acabam beneficiando aí aqueles que têm mais condição. Você vê que alguém cometeu algum crime, quem tem direito a uma fiança, paga e responde em liberdade. E aquele que não tem, vai responder o processo preso. Então, mas todo mundo tem esse direito. Sim, mas quem não tem condição, não tem esse direito, é mais para quem tem condição. Aquele que não tem fica difícil, né, gente? Então, realmente, nesse ponto, a desigualdade social, né, ou pelo menos essa desigualdade imensa social aí, gera bastante. Se tivesse uma desigualdade, uns ganhassem, todos tivessem dignidade, né? Uns recebessem aí 20 mil, outros recebessem 25, 30, tudo bem, mas a gente vê que muitos vivem ali, já disse aí alguém, essa frase não é minha, foi de um livro que eu li aí, sobre desigualdade social, muitos vivem acima do luxo, outros abaixo do lixo. Fica difícil realmente, tá, gente?
fica difícil. Então, a desigualdade social, não concordo com tudo que Marx diz de forma nenhuma, mas a gente sabe que a desigualdade social ela não é bom, tá? Na verdade, a gente provavelmente deveria, no mínimo, existir um equilíbrio. As pessoas deveriam ter, no mínimo, dignidade, tá? Não o mínimo para sobreviver, mas sim para viver dignamente. Mesmo que os outros tenham mais, mas você ter o mínimo de viver de forma digna, ter sua casa, seu carro, acesso a escola de qualidade, acesso à saúde de qualidade, acesso aos direitos de qualidade, né? Pelo menos isso. Tá bom, pessoal? Gente, veja bem, a nossa videoaula, por enquanto, vai ficando por aqui. Depois eu vou gravar uma outra videoaula para completar. Então, eu quis parar em Marx mesmo, para a gente poder ir a fundo, e na próxima aula a gente vê aí Emily Durkheim, ou Durkheim, e vamos continuar aí nosso assunto falando exatamente dos direitos. Então, eu separei essa videoaula aqui em duas partes, tá certo? Então, gente, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, e nós nos veremos aí na nossa próxima videoaula. Não perde não, tá bom? Quando eu postar essa videoaula aí, acessa lá, tá? Assiste mesmo, vamos aprender junto. O SSA está chegando e o Enem também. Então a gente precisa aprender junto, tá bom? É sempre um prazer estar aqui com vocês. A nossa videoaula vai ficando por aqui. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!